E aproveitando o gancho da Bernadette, falando aí sobre respeitar a criança, muitas vezes a gente tem que entender o comportamento daquela criança para ajudar, ou, no mínimo, respeitar. Porque cada criança tem aí o seu jeito de aprender. E tem umas que aprendem demais, muito rápido. E aí os pais estão sempre correndo atrás da criança nesse aprendizado. E é por isso que hoje a gente recebe com muito carinho o Jean Alessandro, que é psicólogo especialista em altas habilidades. E eu já dou as boas-vindas, agradecendo presença aqui no programa Mulher.com. Jean, bem-vindo. É um prazer. Explique, porque quando nós falamos psicólogo, especialista em altas habilidades, eu gostaria que você explicasse o que é essa função. Quem deveria procurar um especialista, já que estamos falando com todo o Brasil, em altas habilidades? Em que ponto da vida dessa criança os pais têm o start e falam, eu preciso de um psicólogo especialista em altas habilidades? Perfeito. Bom, eu diria que assim que você nota que a criança que você tem em casa é uma criança que tem um ritmo de aprendizagem muito acelerado e um ritmo de aprendizagem que não a escola tradicional ou a escola em que ela está não consegue fornecer o que ela precisa, como se tivesse sempre sobrando gasolina, né? Sobrando combustível de aprendizado. Então essas crianças elas ficam entediadas na escola, elas ficam sentindo uma subutilização da capacidade que elas têm, né? Então é muito difícil de você conseguir, às vezes, identificar essa criança porque ela não fala isso, principalmente se for uma criança mais tímida ou mais, né, retraída. E algumas vão falar de outras formas, né? Vão fazer bagunça, vão conversar com os colegas, vão fazer muita agitação na sala de aula. Então, quando os pais notam que essa criança, ela, por exemplo, tem uma proficiência muito grande em uma área, em um assunto, né, em uma expertise ali, isso é muito curioso, porque se você pensa assim, como que essa criança ela é muito boa nisso e pode ser não tão boa em algum outro ponto ali. Talvez isso seja um sinal de que seja uma criança com altas habilidades e que naquele ponto ali, naquele professor ali, ou naquele assunto, naquele tema, ela desenvolve porque o interesse dela está ali e nos outros não. Então, sempre que os pais perceberem uma aprendizagem mais acelerada do que o normal, a criança tendo mais vocabulário do que o normal, quando eles perceberem essa discrepância entre o filho deles e as outras crianças, no sentido de aquela criança que a gente fala assim, como ele é espertinho, ele é tão novinho e faz isso, como que ele é tão pequenininho, ele já faz isso, já fala isso, como que ele é tão pequenininho, ele já sabe fazer essas continhas, já escreveu, já leu, enfim. Quando os pais notam essa discrepância, eu acho que eles deveriam procurar, sim, estudar sobre isso, e essa discrepância ela pode aparecer em um ponto só. Esse que é o detalhe, porque essas crianças são muito sensíveis a lugares, né, ou atividades que não fazem muito sentido intrínseco para elas. Então, daí vem essa confusão de às vezes você olhar e falar assim, mas essa criança é tão inteligente, mas ela rodou em matemática. Essa criança é tão inteligente, mas ela não sabe gramática, ela não se interessa. Então é exatamente isso. As crianças com altas habilidades, as crianças com superdotação, elas às vezes não se interessam por um assunto. Se elas não entenderem que aquilo faz total sentido aprender. Se elas não entenderem que aquilo é muito necessário e útil. Então, quando os pais notam que há esse comportamento muito lógico, né, de debater as questões, assim, eu chamo de crianças filosóficas, né? Mas, pai, eu vou usar isso quando na minha vida? Né? Uma criança de 4 anos falando, eu não quero estudar isso, porque quando é que eu vou usar isso na minha vida? Então, isso é típico dessas crianças que têm essa capacidade cognitiva alta e essa sensibilidade, né? Esse olhar dos pais, muitas vezes os pais têm o hábito de comparar. Nossa, mas fulano é tão devagarinho, né? E o nosso filho é acelerado. Ou o nosso filho está tão devagarinho e o outro é tão acelerado. Essa comparação, ela é
prejudicial, porque a criança muitas vezes ouve o pai falar aquilo. Eu não sei como você orienta em relação a isso estes pais. Mas pode, por exemplo, os pais acharem que a criança tem altas habilidades, mas na verdade ela tem uma patologia diferente. Poderia ser um TDAH, pode ser ou só uma hiperatividade, porque ela é acelerada demais. O que diferencia, então, nesse olhar dos pais, não só o olhar profissional, no seu caso, por exemplo, mas o olhar dos pais em falar, olha, eu vou levar porque eu estou achando que ela está com isso ou está com aquilo em comparação com outras crianças? Sim. Bom, a diferença, por exemplo, vamos pegar o autismo e a autossabilidade e superdotação. Uma criança com autismo também tem interesses mais restritos. Uma criança com autismo também tem um certo isolamento. Uma criança com autismo também tem dificuldade de lidar com algumas questões que aparecem de forma meio imprevisível. Só que isso tudo é muito diferente da superdotação, porque na superdotação as causas são outras. Então, vou dar o exemplo do autismo. Eu me isolo porque os meus interesses são muito diferentes dos interesses dos meus pares, versus eu me isolo porque eu não consigo entender muito bem as pistas sociais e como as pessoas funcionam e por que elas entendem as coisas de forma intuitiva, e eu tenho que racionalizar tudo. Então, do lado do autismo, eu tenho dificuldade de conversar com as pessoas, manter as conversas, iniciar as interações e manter as interações, então eu evito e acabo me isolando. Aqui no autismo isso, né? Na superdotação seria, eu evito conversar com as pessoas porque elas não entendem os meus interesses profundos e complexos. E eu evito conversar com as crianças da minha idade porque elas não têm os mesmos interesses e o mesmo vocabulário do que eu, então eu sou taxado de estranho. Então, assim, tem coisas parecidas no autismo, na hiperatividade, do TDAH também. A diferença do TDAH se você tiver só o TDAH, você vai ter hiperatividade, você vai ter aquele sintoma de distração, né? Você vai ter um indivíduo que se bate nas coisas, que perde coisas. Só que quando você está falando de uma superdotação junto, ou só uma superdotação que parece TDAH, você tem um elemento da aprendizagem acelerada ali, você tem uma aprendizagem muito fácil ali no meio, em pelo menos um campo, né? Não é normalmente em pelo menos um campo, é uma aprendizagem para tudo. Só que o grande problema é que a maioria das crianças, elas são obrigadas a estudar muitas coisas que elas não gostam. Então, se a gente tivesse uma escola ideal, né, que olha para a criança e diz qual é o interesse dessa criança, vamos dar atividades para ela, a gente não teria tanto essas semelhanças com o TDAH e superdotação, por exemplo, porque as crianças superdotadas sem TDAH ficam distraídas, ficam hiperativas, ficam ansiosas, ficam com uma regulação de frustração muito ruim, né? Porque elas estão sempre com um limiar de estresse elevado. Então, mas o ponto que nunca sai quando a gente fala de altas habilidades e superdotação, nunca deixa de estar presente, é essa aprendizagem rápida e esse desenvolvimento rápido até de coisas motoras, né? De habilidades motoras como sentar, levantar, andar, falar, movimentar motor, né? Manusear coisas pequenas, né? Por exemplo, segurar. Tem crianças de 2 anos que já seguram o lápis exatamente como se escreve, tem crianças de 2 anos que já escrevem algumas palavrinhas. Por exemplo, uma criança de 1 ano e 8 meses, 1 ano e 7 meses, 1 ano e meio, às vezes pode aprender a repetir para você o alfabeto, né? Quando se fala o A, o B, o C, até o Z, ela consegue memorizar o que vem depois, por exemplo. Isso está mais para altas habilidades do que para qualquer outra das patologias citadas aqui. Exatamente, Então, a altas habilidades de superdotação não é uma condição de um transtorno, e essas outras são, né? O autismo é uma dificuldade de regulação social, principalmente social, e isso causa uma série de ansiedades e estresse que a pessoa vai regulando com os estímulos, né? Que são os movimentos estereotipados. Tem níveis também, né? Isso, também tem níveis, exatamente. Então, já nas altas habilidades, o maior problema não é do indivíduo ou ele mesmo. O maior problema é o meio. Então, por exemplo, se pega uma pessoa com altas habilidades que tem 40 anos
e ela é muito criativa, o que vai acontecer com essa pessoa? Provavelmente ela ganha pouco, se frustrou muito em várias empresas que ela trabalhou e provavelmente ela está muito estressada e talvez deprimida. Porque as pessoas muito criativas, elas querem fazer o quê? Chegar num lugar, ver algum problema muito complexo, criar uma solução genial e diferente que nunca ninguém pensou, e a partir disso elas não querem mais nem saber daquele projeto, elas querem fazer outra coisa, criar outra coisa. Ou seja, enjoa fácil porque já criou, já não tem mais nada para fazer naquele momento. Ela quer coisas novas. Jean, nós vamos continuar conversando porque o assunto está quente, está gostoso. E eu quero saber, porque as férias estão chegando. Tem muitos pais que têm essas crianças, o que fazer com tanto interesse, com tanta vontade de continuar estudando, mas as férias escolares chegaram. Então fica comigo, Jean, não sai daí não, que a gente... E você de casa também, não sai daí. Vamos tomar um copo d'água e a gente volta já. Hoje o programa Mulher.com está recebendo o profissional, psicólogo, especialista em altas habilidades, o Jean, né? E o Jean, Jean Alessandro, ele trouxe para nós um tema bem interessante para a gente entender, aprender a olhar a nossa criança e identificar, né, Jean? A partir do comportamento dela, já como você usou o termo no bloco anterior, desde pequenininho, já que, mas essa criança já está assim, já está fazendo isso, já está fazendo aquilo. E aí, o desenvolver dessa criança deve ser não só observado pelos pais, mas, claro, precisa de um acompanhamento para que essa criança realmente se desenvolva e não vá, como nós encerramos o bloco, tornar-se um adulto frustrado, porque as coisas acontecem muito rápido, ele quer mais e aquilo não vem. E essa frustração pode com certeza complicar a vida. E eu quero agradecer aqui a participação da Ana Vitória Albiero, que tem uma pergunta e ela faz o seguinte: ela achou muito importante desenvolver o respeito, né? Mas ela quer saber sobre as crianças com altas habilidades. Ela colocou uma aqui, agora ela colocou mais e me confundiu aqui, peraí. Ela colocou assim: como eu ajudo o meu sobrinho que tem TDAH com as dificuldades dele? E ela colocou aqui sobre as férias também. Como, Jean, que ela pode ajudar até uma criança com altas habilidades nas férias escolares? Certo. Bom, vamos supor que ela está falando de uma criança com TDAH e altas habilidades, né? Quais seriam as dificuldades dessa criança? Bem maiores do que uma criança com altas habilidades, simplesmente, que ela já tem ali um TED muito grande, que ela já tem ali uma energia muito grande e que ela não consegue dar vazão. Quando você está falando de um TDAH junto com isso, você está falando de uma criança que tem menos capacidade ainda de organizar suas emoções, direcionar o seu comportamento e manter esse direcionamento. Então, o que você faz para uma criança com TDAH e superdotação, ou uma criança com superdotação, para ela conseguir passar por esses momentos onde ela não tem tantas tarefas e atividades na escola, é você elaborar alguma série de atividades na casa e você transmitir para essa criança esse senso de previsibilidade mínimo. Previsibilidade mínima por quê? Porque a criança tem que pensar assim: hoje à tarde eu vou brincar lá no lugar tal, hoje à tarde a gente vai brincar de desenho, mas não pode ser desenho de tal coisa sempre igual. Não pode ser todo dia 2 horas jogar bola, porque elas já preveem aquilo de uma forma e já se torna desinteressante. Porém, se você não deixar nenhum tipo de previsibilidade, essas crianças tendem a ficar ansiosas, tanto a criança autista, que precisa de rotina, quanto a criança TDAH, que precisa de estrutura. Ela não gosta de rotina, mas ela fica bem com a estrutura, né? E a criança com altas habilidades também tende a gostar muito de coisas novas, mas se você não dá uma estrutura para ela, ela tende a ficar estressada também e ansiosa. Então, assim, tem alguns princípios que você tem que seguir. Por exemplo, um princípio que eu sempre falo para os pais é previsibilidade naquilo que é mais essencial, né? Ou seja,
amanhã a gente vai tomar sorvete. Beleza, então leva a tomar sorvete. Tenta não prometer aquelas coisas que você não vai conseguir cumprir, porque uma das coisas que a gente faz de mais errado é tratar as crianças como se elas não entendessem o que a gente fala. E uma criança, por exemplo, com altas habilidades de 2 anos já entende tudo que vocês falam perto dela. Então, esse menino é um problema, ou coisa do tipo, o que a gente vai fazer com ele? Isso é uma conversa que você tem que ter longe dele, porque ele está entendendo tudo. E justamente, ele vai levar a sério a sua palavra, então você tem que usar ela com cautela. Então, tentar não prometer coisas que você não vai cumprir, porque você vai ter problema com essa criança, ela vai argumentar contra você, vai falar que você foi antiético. Então, previsibilidade é amplificar os interesses dela o máximo possível, esse é o princípio mais importante. Então, você não quer fazer uma criança que sabe nadar voar, você quer que ela nade. Então, se a criança ela tem habilidades artísticas, é tinta, é papel, é música, é piano, é teatro, é bonequinhos, é historinha, por exemplo. Eu faço várias coisas com meu filho que são, assim, o custo é zero, né? Compra uma lanterna, por exemplo, esconde os bichos dele pela casa inteira e bota ele num baldinho procurando esses bichinhos à noite como se fosse uma expedição noturna para salvar os bichos. Fica diferente. Né? Ou, por exemplo, na hora dele dormir, pega a mesma lanterna e fica fazendo aquele bichinho com a sombra na parede, né? Então, os pais podem, por exemplo, se não forem pais criativos, eles podem entrar ali no chat GPT e conversar com o chat GPT e falar assim, já fiz isso inclusive várias vezes, me dê algumas ideias de brincadeiras aqui para eu e para o meu filho. Inclusive o chat GPT conta uma história para ele, né? Conta uma história aí de uma menina que tinha um chapeuzinho vermelho e foi pro lobo. Ele conta perfeitamente a história. Então, se não forem pais criativos, né, que às vezes é o caso, eu sugiro que esses pais tentem esses recursos, né, como, por exemplo, o ChatGPT, aí uma ferramenta que é bem barata, que a gente consegue assinar e que consegue dar 1000 ideias. Você pode mandar uma foto da sua casa e falar assim, meu filho tem altas habilidades, tem tantos anos, o que você acha que eu poderia fazer com ele aqui hoje à tarde? E você falando sobre como que teu filho mandando em áudio mesmo ali pro GPT, ele já vai elaborar um pouco do perfil dessa criança, de personalidade, já vai entender como pode te ajudar a criar coisas. Mas eu diria que a principal coisa você não precisa pensar que você tem que levar ele no tobogã lá do outro lado da cidade, você não precisa pensar que tem que levar ele para Disney, porque a maioria das coisas que eu faço aqui em casa, que deixa o Miguel, que tem 3 anos, hiper mega feliz, são essas coisas que a gente olha e fala, essas poltronas aqui vai ser a base, lá embaixo vai ser a outra base, você é um soldado. Você estimula a imaginação do Miguel. Exatamente. E os pais podem fazer isso, porque agora nas férias, os pais não sabem o que fazer para manter as crianças ativas, não entediadas, não só nos games, mas isso pode ser usado pensando agora nas férias escolares, mas pensando também no período em que a criança não está na escola. Isso. Porque agora são férias escolares, mas as aulas vão voltar e eu quero aproveitar a tua presença aqui para já dar essa dica também. Fora do horário escolar, essas brincadeiras ou essa previsibilidade que você disse que ela é importante, mas não dá a dica. Você só dá um briefing. Vamos tomar sorvete amanhã. E aí você leva numa sorveteria que a criança nunca foi para tomar um sorvete super estrutural, super diferente, colorido. Quer dizer, isso vale para a criança. Ou o desenho, ou seja lá o que for, vai fazer. Mas isso vale para qualquer momento dessa criança, ou só nas férias, ou só o momento que os pais podem ficar com ela. Sim, eu acho que vale para sempre, porque você deu o exemplo do sorvete, que é muito curioso. O Miguel, ele chora se a gente der um sorvete muito bonito para ele, porque o sorvete que ele quer é aquela casquinha de R$3 do McDonald's, que é o sorvete que ele considera que aquilo lá ele chama de sorvete, o resto não é sorvete. Ou seja, o ponto principal de tudo isso é a gente conseguir ouvi-los, né? Porque eu tenho certeza absoluta disso, a imensa maioria dos nossos problemas são originados na infância e são originados porque as estruturas em volta da criança não a escutam.
A escola quer que você faça o que é pedido, mandado. E por quê? Porque tem que ser feito. Ou seja, não se escuta essa criança. E muitas vezes os pais também fazem a mesma coisa, que peraí, mas você pediu esse negócio, agora você vai comer. Né? Ou seja, a gente nunca fala assim para um adulto, porque o adulto pode ter pedido e ele se enganou. Eu já, por exemplo, já fiz isso. Pedi uma comida, comecei a comer e disse, cara, na verdade não queria comer esse negócio. Aí o garçom ficou um pouco confuso, tirou e disse, não, tá tudo bem, eu só pedi, mas na verdade eu não quero. Se fosse uma criança, provavelmente, mas como é que você pediu? E você come tudo. Ou seja, exatamente, come tudo. Exatamente. Então, um grande princípio trate a criança como se ela entendesse, como se ela soubesse, como se ela conseguisse, e aí ela vai conseguir, vai entender. É muito simples isso. Então, é você sentar, colocar a criança no mesmo lugar que você e conversar com ela como você conversa com qualquer outra pessoa. Aí você vai ver que tem os momentos que ela entende perfeitamente, que parece um adulto, e tem os momentos que não, onde a explosão emocional dela não deixa com que ela se regule. Aí vai ser o momento onde você pega, abraça, diz, tá tudo bem, você pode chorar, ensina para ela o que ela tá sentindo, você tá com raiva, você tá frustrado, daqui a pouco isso passa. Papai e mamãe também ficam assim, isso acontece porque as tuas emoções estão disparando no teu corpo. Eles vão entendendo, e quando você vai fazendo isso ao longo do tempo, você vai tendo cada vez mais liberdade. Então, eu sou a favor de uma educação que ela vai dando cada vez mais ferramentas para a criança poder fazer as coisas com autonomia. Perfeito. Por isso, ensinar a criatividade, por isso ensinar e estimular ao máximo a imaginação, porque daí quando essa criança tem 10 anos, ela mesma vai fazer os brinquedos, ou ela mesma vai bolar a brincadeira dela, ou ela mesma vai bolar a semana dela. Então, você vai diluindo esse caos da existência, né, que é os problemas e tudo mais, mas ao mesmo tempo você vai dando a parte boa de ser adulto, que é a parte da autonomia e da responsabilidade e do autodomínio, para você não ter um adulto como muitos de nós, né? A gente tem controle sobre as coisas, tem responsabilidade, tem possibilidade de exercer autodomínio, mas a gente não faz isso, a gente fica pessimista, reclamando, né? Isso é porque a gente não foi ensinado a ter esse controle, essa responsabilidade toda sobre a nossa conduta, a nossa vida e tal. Jean, eu quero agradecer demais as suas orientações, o seu carinho, as suas explicações, e isso valeu como base para muitas crianças com diagnóstico, sem diagnóstico, sim, com altas habilidades ou não, porque eu tenho certeza que desta forma, fazendo a criança criar, a criança se distrair, mas com coisas saudáveis, vai ser muito melhor do que entregar um celular, um game e deixar a criança lá, sabe, com a babá eletrônica e deixando de crescer intelectualmente ou nas suas habilidades por conta disso. Então, hoje você estimulou demais, eu quero agradecer a tua participação conosco. Foi um prazer. E olha, eu gostaria muito de perguntar também sobre os laudos que são dados. Muitas escolas recebem crianças com laudos e muitas vezes aquela criança não tem tudo aquilo. Cria uma expectativa nos pais, cria uma expectativa nos professores e na própria criança. Então fica aqui um convite para você voltar, né, no próximo ano, antes das aulas começarem, para nós retomarmos esse tema. Muito obrigada por estar conosco. Obrigado, valeu, foi um prazer. E olha, nós colocamos aí as formas de contato com o Jean Alessandro, que é psicólogo, especialista em altas habilidades, e que o Jean Alessandro possa estar mais vezes conosco.